mais pessoas se juntando a nós durante esse período. Muito boa tarde a todos. Obrigada pela presença de cada um de vocês. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui falando sobre um tema tão importante, que é a nossa saúde emocional. Então, o tema de hoje é autoestima e autoconhecimento. Então, parabéns para você que está investindo na sua saúde emocional, tirando esse tempo para você. Chame a sua família, se porventura você tem alguém aí junto com você, marido, mãe, filhos, chame para que eles se juntem a nós. Esse é um tempo para você e também para a sua família. Eu vou compartilhar a minha tela, nós temos aqui alguns combinados que são bem importantes. Então, essa é uma iniciativa voltada para a saúde emocional dos nossos funcionários e também dos seus dependentes. É uma iniciativa do comitê local voltado para a saúde dos nossos funcionários, é o Comitê de Saúde do Brasil, que é composto pela Medicina Ocupacional e o time de CBS Benefícios, linkada com a iniciativa do Grandes Razões, que reforça a importância de todos os cuidados, estarmos bem, nos cuidarmos para voltarmos seguros para quem a gente ama. Então, precisamos fazer a nossa parte, usando todas as maneiras preventivas de combate contra o Covid, e também linkado à iniciativa It's OK. Então, iniciamos aí o processo de lives para que, mesmo remotamente, possamos estar juntos. Eu acho que a Ju travou. Mas tudo bem, vamos lá, vou dar continuidade aqui, tá, Eu serei a mediadora da sessão de hoje, temos o Alex Carvalho, muito importantes para nós, em relação ao tema de hoje, autoestima e autoconhecimento. E vamos agora aos nossos combinados. Então, desligue o seu microfone, fique atento para nós garantirmos uma qualidade para todos os participantes. Fique à vontade para deixar a sua câmera aberta, queremos te ver, né? Estamos distantes fisicamente, mas conectados através dos inúmeros canais disponíveis para nós, e a live é um canal disponível para nós nesse momento, então queremos saber as suas reações. Fique à vontade para usar os botões quando necessário, aplausos, coraçãozinho, mande considerações ou dúvidas via chat, eu farei essa mediação com o Alex, com base naquilo que vocês trouxerem para nós via chat, e essa sessão está sendo gravada para que outras pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir possam também ter acesso a esse conteúdo. Então, você já recebeu aí uma validação na sua tela para a gravação dessa sessão. Nós temos hoje conosco a Rayane, que é a nossa intérprete de Libras. Obrigada pela sua participação, Rayane. Então, aqueles que tiverem interesse em ter acesso à tradução por Libras, a interpretação por Libras, faça esse passo a passo, clique nesses 3 pontinhos, acesse PIN Vídeo, para que você deixe a Rayane maximizada na sua tela e tenha acesso à interpretação por Libras. Não se esqueça de fazer as suas considerações na pesquisa de satisfação, ela é extremamente importante, tudo isso tem sido construído para vocês e por vocês, então todos os inputs estão sendo considerados para que nós possamos construir todo o cronograma de lives até o final do ano, e todos esses temas que estão sendo trazidos agora voltados à saúde emocional, foram temas que foram trazidos pelos nossos funcionários, então obrigada pelos inputs de vocês. E o tema de hoje é autoestima e autoconhecimento, e teremos ainda mais lives para que você esteja conectado à sua saúde emocional e esteja atento ao que é possível fazer. Então, teremos aí outras lives com temas bastante específicos. Fique atento aos nossos canais de comunicação e participe. Incentive os seus colegas de trabalho, incentive a sua família e se junte a nós. E agora eu passo a palavra ao Alex, fazendo já a primeira pergunta, a primeira reflexão dessa live. O que é autoconhecimento para você? Então, vamos lá, pensando um pouquinho o que é o autoconhecimento, para já trazermos a primeira reflexão.
Mais 10 segundinhos para todo mundo responder. Temos 84 pessoas conectadas, 70 responderam até agora. E vamos à resposta. 75% disse que é um processo de transformação. 23% ter autorresponsabilidade e 1% não é capaz de opinar. E aí, Alex, a maioria tem razão? É um processo de transformação? É sim, Ju. Pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer para mim, mais uma vez, estar aqui com vocês, para a gente fazer esse bate-papo bem legal. É assim, o processo de autoconhecimento é um processo de autotransformação. Na verdade, ele também traz para a gente muita autorresponsabilidade, porque quando a gente para pensar sobre autoconhecimento, você tem que levar em consideração que a sua vida, os resultados que você tem, eles são um reflexo das suas decisões. E sendo assim, esses resultados, eles acontecem de acordo com o quanto você confia e acredita em si mesmo. Olha que interessante, porque, de certa forma, não tem como falar sobre autoestima sem falar sobre autoconhecimento. Observa que grande parte das pessoas, elas acabam se definindo pela percepção dos outros. E, gente, esse é um processo muito complicado quando chega nesse ponto. Porque se eu preciso da sua opinião para definir quem eu sou, então, na verdade, o que eu estou dizendo para você é que eu tenho muita insegurança comigo e, naturalmente, a minha autoestima, ela já está lá embaixo. Eu posso dizer para vocês que nesse processo de autoconhecimento, você passa por muitos desafios. Porém, é muito engrandecedor os resultados que você tem. De uma certa forma, eu posso dizer para você que essa palestra aqui, ela pode ser até um depoimento, porque foi exatamente um processo de autoconhecimento que fez uma transformação incrível na minha vida. Antes desse processo acontecer, já tenho média de uns 12 anos que eu entrei nesse processo. Aliás, foi esse processo que me trouxe essa carreira. Eu era uma pessoa extremamente insegura, a minha autoestima era lá embaixo. Eu ia para a empresa e eu achava que era eles que me dariam oportunidade, eu entrava em relacionamentos e eu achava que era a pessoa que ia fazer a coisa acontecer. Naquela época, se você me perguntasse qual eram os dois culpados de eu não ter resultados na minha vida, certamente eu diria para você que era a minha esposa e meu chefe. Meu chefe porque não gostava de mim e minha esposa porque não colaborava. E é claro que, olha que interessante, porque quanto mais você terceiriza a responsabilidade dos seus resultados, menos autoconhecimento você tem. Grande parte das vezes, a gente não para mensurar a importância desse trabalho interno. Porque se você quer mudar a sua vida, para refletir. O que você está buscando na sua vida? O que te faz feliz? O que seria viver no momento ideal, um momento de expansão de felicidade, onde você se sentiria realizado ou realizada, conquistando objetivos, desenvolvendo metas, realmente expandindo as suas experiências. Porque exatamente esse ponto é o ponto que você chega através do autoconhecimento. Quando você começa a buscar o autoconhecimento, a primeira coisa que você vai fazer é uma viagem interna, vamos dizer assim, para você parar e observar, sem a perspectiva de ninguém, o que você sente e acredita sobre si mesmo. Tem uma frase que diz que as nossas ações seguem as nossas crenças. Às vezes, quando a gente traz o termo crenças, pode te remeter a pensar em crenças religiosas. Mas quando eu falo crenças aqui, eu estou falando, de uma certa forma, sobre aquilo que você acredita. Para pensar se você vai se dedicar a um projeto que você acredita que vai dar errado. Então, naturalmente, você tem motivação para fazer aquilo que você consegue ter uma perspectiva de resultados na tua vida. Só que muitas e muitas vezes a gente anda correndo atrás de muita coisa, lógico, a gente quer crescer, a gente quer desenvolver a carreira, mas aí vem as responsabilidades, vem a questão de relacionamentos, vem papéis, seja de pai, de filho, de esposo, de líder, e uma série de coisas vão acontecendo, e o que acontece com isso? Tudo te consome, mas tudo te consome de uma forma que você nem percebe que se coloca em segundo plano. E você sabe que isso acontece quando você começa a perceber que você está tendo medo de ousar fazer diferente. O Einstein dizia o seguinte: insanidade é você querer novos resultados praticando as mesmas ações. E é aqui que conecta um ponto muito forte do autoconhecimento. Porque quando você começa a se autoconhecer, você começa sim a entrar em contato com tudo aquilo que você tem de vulnerabilidade, com todos os seus pontos de melhoria, vamos dizer assim.
mas você também entra em contato com tudo aquilo que você tem de forte. Para pensar uma coisa. Quanto clareza você tem de 0 a 10 para me responder prontamente qual é o seu maior talento? Porque isso tem a ver com autoconhecimento diretamente. E aí, te pergunto uma coisa. Se você não tiver consciência dos seus talentos, daquilo que você é bom, daquilo que você faz maravilhosamente, como é que você vai expandir a sua vida? Porque grande parte da gente, a gente está sempre buscando as melhorias, só que a gente está olhando muito para fora. A gente está olhando muito para as coisas, para o que está acontecendo ou deixando de acontecer. Isso traz para nós um sentimento muito complicado, porque quando a gente chega nesse ponto, a gente fica esperando alguma coisa mudar para tomar novas decisões. E sabe o que acontece? Nada muda. E aí você começa a sentir que parece que tudo aquilo que você está fazendo está te deixando no mesmo lugar. É como assim, tem uma diferença muito grande entre você passar a sua semana desenvolvendo resultados na tua vida para crescer e expandir aquilo que você já tem, ou você passar a mesma semana gerando muito esforço, muito trabalho, mas apenas para manter o que já existe. A gente até pode dizer que esse seria um campo mais de sobrevivência e não de viver. Então, o que acontece quando eu vou me afastando do processo de autoconhecimento? Eu vou começando a não ter uma clareza sobre onde eu estou perante onde eu quero chegar. Se você não tiver essa referência, fica muito difícil para você saber qual é o próximo passo. E acreditem, muitas vezes em processos de coaching, que a gente trabalha resultados, metas, objetivos, não é tão incomum a primeira meta ser descobrir qual é a meta. Não é interessante isso? Porque pensa uma coisa, você já ouviu aquela frase que diz que para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas muitas vezes a gente não se dá consciência de que a gente tem sim o poder de tomar a decisão do que a gente quer fazer para a nossa vida. Porque se você olhar para a sua história, tudo aquilo que você verdadeiramente se dedicou, você conquistou. Mas não era uma coisa, sabe? A gente tem às vezes movimentos que você fala assim, eu quero alguma coisa para minha vida, mas esse querer é só uma palavra, é só uma ideia. Você acorda no dia seguinte e não faz escolhas. Você simplesmente quer, mas mantém isso no mundo das ideias, mas não traz isso para o teu dia a dia. Grande parte das vezes, o maior desafio para você começar a entrar num processo de autoconhecimento é porque você precisa fazer alguns exercícios. E você precisa também sentir a si mesmo, saber qual é o teu momento. A gente falou disso na semana passada. E tem uma conexão muito grande com isso. Porque se você identifica qual é o seu momento, e isso já é um fruto do autoconhecimento, naturalmente, você já começa a tomar novas decisões. Imagina que todos os dias você se coloca em bifurcações, sabe? Aquele ponto onde você tem que escolher ou para um lado ou para o outro lado, ou você faz algo ou você deixa de fazer. Isso são as micro decisões que nós estamos tomando a todo tempo. Para pensar quantas decisões você já tomou hoje, nem percebeu que tomou. Porque para você, muitas vezes, o processo é automático. Mas cada uma dessas micro decisões, ela gera um micro resultado. E a somatória desses resultados é o resultado que você tem na tua vida. Então, chega um momento que eu falo, de repente, eu quero crescer a minha carreira. Eu quero me desenvolver profissionalmente, por exemplo. Por que o autoconhecimento ele vai conectar com esse ponto? Porque primeiro eu preciso saber das minhas habilidades. No que você é bom? Você é uma pessoa mais da área de humanas ou mais da área de exatas? Você gosta de lidar mais com números, cálculos, planilhas? Ou você é mais dinâmico? Você gosta de estar com pessoas, de conversar, de ter uma interação? Porque quando você começa a observar isso, você naturalmente começa a buscar áreas ou aprimorar habilidades que tenham um referencial com aquilo que te traz prazer. Talvez a crença mais limitante que a gente passe para a nossa vida é de que quando você quer alguma coisa melhor para sua vida, isso vai ser difícil. Gente, isso é muito relativo, tá? Difícil é quando eu quero uma coisa, mas por não me autoconhecer, eu não acredito no meu potencial de conquistar aquilo. E aí eu fico esperando o outro. Se você observar bem, você quer ver um ponto que a falta de autoconhecimento destrói a vida? É relacionamentos. Quanto mais você se conhece, mais você tem segurança sobre si mesmo. Na verdade, você passa até mais segurança da pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Porque, obviamente, se você trazer pela lógica, de nada faz sentido você escolher alguém para ficar do seu lado que você não tem confiança. Então, o que você está dizendo? Que, na verdade, não é que você não confia naquela pessoa, é que você não confia na sua decisão de ter escolhido essa pessoa. E aí, muitas vezes, por que eu faço isso? Pela falta de autoconhecimento. Porque, às vezes, eu sinto que quem eu sou não basta. É como se eu fosse um ser faltante. É como se eu não tivesse tudo aquilo que eu preciso. É como se eu precisasse encontrar alguém ou algo para aí sim completar aquilo que eu quero. Só que isso é uma grande ilusão, porque todas as vezes que a gente entra em movimentos, em fluxos, em
em processo, seja num trabalho, seja num relacionamento, com a ideia de esperar receber algo de volta, vamos dizer assim, que eu atuo na defensiva, eu não consigo colocar o meu melhor, eu não consigo gerar os resultados que eu preciso, eu não consigo ousar, eu não desperto minha criatividade, eu fico de um ponto muito passivo. E vocês provavelmente conhecem pessoas que no início de um novo trabalho ou no início de um novo relacionamento, tudo era maravilhoso, mas com o passar do tempo foi perdendo brilho. Por que foi perdendo brilho? Porque perdeu-se o propósito. Se você tem autoconhecimento, você sabe, pelo menos 80% das suas ações, o porquê que você faz o que você faz, aonde verdadeiramente você quer chegar. E você entende que se tem uma coisa que pode acabar com a sua vida é a comparação com o outro. Gente, nunca se comparem com os outros. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu fluxo, cada pessoa tem as suas crenças, suas oportunidades e também as suas dificuldades. Então, é muito relativo quando a gente começa a olhar a nossa caminhada. Tem uma frase na minha área que ela diz assim: não compare o meu palco com o seu bastidor. Porque a gente não sabe o que as pessoas que hoje têm sucesso passaram antes delas terem sucesso. E muitas vezes você é reconhecido publicamente por tudo aquilo que você fez anos e anos sozinho, sem ninguém perceber. Isso quer dizer que quando você confia no que você está construindo para a tua vida, você não depende da opinião das pessoas. Porque eu posso chegar aqui e te dizer, olha, vá por esse caminho ou vá por aquele outro caminho, como uma sugestão. Mas mesmo eu trabalhando na área de comportamento, mesmo eu atuando com coaching há mais de 10 anos, eu não teria informações suficientes para dizer para você, ó, faça isso ou faça aquilo. Porque uma coisa você deve saber, mesmo que você não tenha tanta consciência disso, mas ninguém conhece mais sobre você do que você mesmo. Você conhece todos os detalhes de tudo que acontece no seu dia a dia. Você conhece grande parte de todos os lados positivos e negativos das experiências. E é exatamente porque Alex, você você falou tem... uma coisa muito importante. E a Isabela trouxe aqui para nós um comentário muito bacana. Obrigada, Isabela. Ela falou: como buscar autorresponsabilidade sobre as coisas que impactam a nossa vida negativamente? E vem um link exatamente sobre o que você mencionou, Alex. E foi uma pergunta extraordinária, Isabela. Muito obrigado. Porque é exatamente aqui que a gente começa a ver pontos e benefícios muito profundos do autoconhecimento. Vamos pensar que o autoconhecimento, ele se divide no mínimo em 3 níveis, tá? Um nível mais físico, mensurável, no nível das suas emoções e no nível mais profundo, no nível da sua própria espiritualidade, sua conexão com a sua melhor parte. Quando a gente começa a estudar a mente humana, a gente começa a descobrir coisas assim, gente, sensacionais. Tem um filósofo que dizia que todo conhecimento é autoconhecimento. Sempre que você busca uma informação nova sobre alguma coisa, na verdade você engrandece a si mesmo. E aqui é uma coisa interessante, Isabela, porque a gente deve se lembrar de que tudo tem, no mínimo, 2 lados, todas as experiências. Só que muitas vezes, pela nossa falta de percepção, a gente determina que um acontecimento é negativo. Vou te dar um exemplo. De repente, você está num relacionamento que não está muito bom. E aí você para se conectar com Deus, com uma energia, e você fala: Deus, por favor, mande o meu príncipe. Eu quero ter um relacionamento extraordinário, eu quero que as coisas mudem na minha área afetiva. E aí, Deus, o universo, uma energia, em sua infinita sabedoria, atende o seu pedido. Só que tem um porém. Para que você consiga agora ter um bom relacionamento, você vai ter que fechar o ciclo do relacionamento atual. Então, pode acontecer de você fazer esse pedido e acreditar que é ali naquela relação que as coisas vão dar certo, e aí 2 dias depois a pessoa vai e termina o relacionamento com você. E aí a primeira impressão que você pode ter pelo medo é dizer assim: caramba, deu errado. Parece que foi ao contrário, eu pedi que as coisas dessem certo e olha só, acabei separando. Mas aqui é que está o ponto. Interessantíssimo, Isabela. Porque se você começa a expandir a sua mente e ter confiança na sua caminhada, você vai sempre se lembrar de uma coisa: tudo que é seu fica com você. O que é seu, ninguém tira. Então, pessoas e circunstâncias vêm e vão da nossa vida todo tempo. Muitas vezes, por nosso apego e pelo nosso medo, a gente olha uma situação e já define um resultado. O que eu quero dizer para você talvez é o seguinte: para olhar na tua história, se não existiu momentos que aconteceram coisas que num primeiro momento você pensou que aquilo era um problema, mas aquilo te levou para uma situação muito melhor. Uma pessoa que de repente está num trabalho e é mandada embora e acha que é o fim do mundo e fica muito preocupada, mas nesse meio tempo acaba encontrando o emprego ideal ou a questão de um relacionamento.
Eu acredito muito, isso é uma crença minha que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a vida sempre nos traz a oportunidade de crescimento. Só que a gente se esquece, pela falta de autoconhecimento, de um ponto muito importante. Nós crescemos na adversidade. A gente não cresce quando está tudo bem. Lembra quando você, de repente, está na casa de alguém, um almoço ou um jantar, e você termina de comer, você está bem, você está satisfeito? E aí você, de repente, você está ali naquele sofá, naquele lugar, e você está bem, você está satisfeito. E aí, olha que interessante, porque o sentimento de satisfação, ele não te move. O sentimento de satisfação, ele diz para você assim, está tudo bem. E nisso, a gente muitas vezes acaba parando, acaba travando o processo. Só que quando você quer crescer, é a adversidade que consegue despertar a tua força. Na verdade, tudo aquilo que você tem, que você chama de problema, eu te convido a refletir que, na verdade, não é um problema, é um convite a uma mudança. Só que o que machuca muitas vezes, que faz com que a gente tenha a perspectiva negativa apenas da situação, a nossa resistência à mudança. Porque dentro do exemplo que eu trouxe para você, de repente acabou aquela relação e eu já não estava bem naquela relação. Só que tem muitos processos que são inclusive terapêuticos que podem influenciar. Você vai começar a compreender que a sua mente inconsciente, e lembre-se sempre disso, nós temos duas mentes, uma que funciona pela lógica e pela razão, e outra que funciona por associação. E se você não entender esse processo, você quer buscar muitas vezes apenas na lógica a explicação para os acontecimentos. Mas muitas vezes não é uma questão de lógica, é uma questão de associação. Essa nossa Isso mente mesmo, inconsciente. Alex, você falou uma coisa que é tão preciosa e vem de link com a live anterior. Em alguns momentos, nós precisamos nos atentar que mudanças são necessárias. E nesse dado momento, é difícil, né, se perceber. E a Tamires fez um comentário muito bacana aqui, que para nascer uma árvore, uma semente precisa deixar de existir. Então, são processos que são muitas vezes necessários. Então, a semente precisa ser lançada, precisa romper, tem todo um processo de crescimento, né? E nós precisamos estar prontos e atentos para esse crescimento que é necessário, mas que para que isso aconteça faz parte um processo que muitas vezes vem no momento de dificuldade, né? E aqui vem uma outra pergunta que vem de link também com esse comentário, que vem da Ingrid Carvalho. Como lidar com o processo de autossabotagem e o que fazer para lidar com isso? Observa que interessante, Ju. Obrigado pela questão, Ingrid, porque está tudo muito interligado. Né? Vamos pensar que assim, é como se, vamos fazer metaforicamente como se você fosse uma máquina, vai. Existem duas formas de você trabalhar essa máquina. Vamos pensar que você mesmo é um robô, tá? É uma metáfora. Existe a forma como você interage com o mundo, tá? O que você faz, as decisões que você toma. Vamos pensar que essa parte aqui é do nosso mundo externo. Só que para que você funcione bem como robô, você precisa entender a configuração interna. E aqui é que está o ponto interessante. Por que o processo de autoconhecimento ele é fundamental se você quer ter sucesso na vida? Porque quando você começa a se conhecer, você vai perceber que a melhor circunstância para que você comece a conhecer a si mesmo é as experiências que você viveu. Por quê? Porque se você não confiar nas suas experiências, você vai depender da experiência de outro. Só que isso é um processo que pode ser muito arriscado. Talvez eu tenha comentado com vocês, eu trabalho muito com auxílio de processo seletivo para pessoal no meio da aviação, pilotos, comissários. E é muito comum a pessoa chegar para mim e estar fazendo um processo para se preparar para a seleção, e ela nunca fez a seleção, só que ela já vem com a crença que é muito difícil. Mas por que você está falando que é difícil? Você nunca fez? Ah, não, porque eu conversei com esse, eu conversei com aquele, falaram que era difícil, falaram que isso, aquilo. Veja como é interessante, como você tem que refletir muito bem nesse ponto. Por quê? Como é que será que foi o preparo daquela pessoa que está dizendo que é difícil? Será que ela se preparou? Será que ela tinha um bom planejamento de estudos? Será que ela verdadeiramente se organizou? Ou será que talvez esse difícil pode ser apenas uma consequência da falta de preparo e ansiedade dela? Só que aí, de repente, você está lá na experiência, você está começando a entrar, você não para pegar a sua própria reflexão e você acaba inconscientemente tomando aquela verdade dela como a sua verdade. Agora, para você que nunca participou de um processo, você já tem como difícil. Isso é muito importante porque o autoconhecimento, ele traz você a refletir sobre esse processo. E observa que aqui já tem a ver com autossabotagem. Autossabotagem é medo. Se você observar de um nível mais técnico, vamos dizer assim, a gente a priori tem dois sentimentos primordiais. O primeiro sentimento primordial é o amor.
Vamos pensar aqui do amor, nascem todos os nossos valores, tá? Quando você tem dedicação para alguma coisa, você está fazendo com amor. Quando você tem afeto, com amor. Quando você tem paciência, amor. Tolerância, amor. Foco, amor. Todos esses sentimentos mais elevados, vamos colocar assim, eles vêm como derivações do amor. São como se fossem formas de expressão. Até porque, abrindo um parênteses aqui, você deve saber que o amor não é basicamente um sentimento, mas sim um comportamento. Pensa se você pode dizer que você ama alguém que você nunca fez nada por essa pessoa. Então, o amor é o que o amor faz. Só que, num outro ponto de perspectiva, a gente tem o medo. O que vem do medo? Segurança, autossabotagem, ciúmes. Você reparou quando você tem ciúmes é que você está com medo? Por quê? O que é o ciúmes, na verdade? Ciúmes é o medo que você tem de perder o lugar que você acha que tem com alguém. Então, se eu sou uma pessoa insegura, eu com certeza vou ter gatilhos assim. Porque se eu estou lá com a minha esposa e eu tenho segurança, eu vejo que ela está conversando com outra pessoa, que para mim, de alguma forma, aquela pessoa tem algo que parece ser melhor do que eu, já startou ciúmes. E agora eu tenho medo. Então eu acabo ficando na defensiva. Sabia que até a preguiça, ela é uma referência do medo? É aí que nasce a autossabotagem. Imagina, de repente eu quero fazer uma mudança na minha vida. Só que uma parte minha não está bem trabalhada. Ela tem medo que dê errado. Olha que interessante, porque grande parte das pessoas, elas não definem novas metas porque elas têm medo de colocar a meta e não conseguir se frustrar. Só que se você observar isso, é muito louco, porque é uma lógica ilógica. Porque a pessoa ela tem tanto medo de colocar novas metas e se frustrar, que ela já vive na frustração de não colocar metas. Se você observar, todas as pessoas, ou grande parte das pessoas que estão reclamando de qualquer tipo de coisa, seja do trabalho, seja da vida, relacionamentos, são pessoas que não têm objetivos bem definidos. Por quê? Porque a partir do momento em que você confia em você mesmo, você começa o seu processo sabendo qual é o seu ritmo e o seu momento. Você foca a sua energia em dar o seu melhor. Não te sobra tempo para reclamar. Você vai perceber que tem tanta coisa para você desenvolver que não dá para ficar reclamando. Se eu cair no campo da reclamação, eu já começo a fazer parte do problema. Então, observa uma coisa interessante que o autoconhecimento te traz. A vida, ela te auxilia a crescer através das adversidades. Você para e quantas vezes eu não ouço isso? Talvez você já tenha até dito, ouvido isso. Alguém dizer, gente, parece que quanto mais eu peço paciência para Deus, mais gente aparece para me perturbar. Claro, imagina, você está pedindo, você tem que tomar cuidado com o que você pede. Porque se eu peço paciência, então qual é a melhor forma de eu desenvolver a paciência? Tendo situações adversas que me coloquem à prova. Só que muitas vezes a gente acha que a coisa já vem pronta. E aí que está o porém. Certo e errado, bom ou ruim, são termos criados por nós. Na verdade, você nunca erra, você só tem resultados diferentes daquele que você queria. Dica básica de autoconhecimento. Sempre substitui a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Por quê? Porque se verdadeiramente você sente que você a culpa é minha. Olha só que culpa tem um peso emocional. Mas quando você fala a responsabilidade deste resultado é meu, você já trouxe para o seu campo racional, cognitivo. Porque você vai começar a perceber que quanto mais autoconhecimento você tem, melhor a tua autoestima, porque você, diferente do que sempre ouviu, não é um ser racional, mas sim um ser emocional que pensa. São as suas emoções que direcionam as suas ações. Se você vai falar que essa semana você vai fazer um resultado extraordinário na sua vida, mas as suas emoções internas elas não estão bem, você está se sentindo chateado, você guarda ressentimentos, você está inseguro com muita coisa, olha, vou te dizer assim, 90% de chance que você vai te sabotar. Olha aí onde está a sabotagem. Muitas vezes... Nossa, Alex, isso é muito forte, né? São reflexões muito profundas e muito ricas, necessárias para nós em inúmeras circunstâncias da nossa vida. E aí vem uma próxima pergunta para a nossa reflexão. Qual é a ligação entre o autoconhecimento e a autoestima? O que vocês acham? Vamos lá aí, 15 segundinhos para resposta rápida. A gente está com 115 pessoas conectadas e até o momento a gente tem 80 respostas. Mais 5 segundos, hein, galera? Tá Obrigada, todo mundo Gabi. assim, de super reflexivo, Ju. Todo mundo com uma cara séria, super A Érica agora deu uma risada para mim, faz tempo que eu não falo com ela.
são temas que realmente nos geram a autorreflexão e olhar para si mesmo, né? Falar, bom, será que eu tenho uma meta? Qual é o caminho que eu estou seguindo? O que eu preciso fazer para mudar? Então, vamos lá, Alex. É isso mesmo. 67% disse que quanto mais eu me conheço, melhor minha autoestima. E 33% disse que ambos geram autoconfiança. E 0% disse que não vê nenhuma relação entre eles. E aí, acertamos? Perfeitamente, perfeitamente. A gente vai vendo que essas duas respostas elas têm uma conexão direta, só que quando você começa a buscar o autoconhecimento, você começa a compreender no nível mais profundo que a sua vida é sua, que você não está aqui para agradar ninguém. Tem um palestrante que ele falava assim, você sente que você vive para criar a sua vida ou para fazer show para o próximo? Porque tem gente que quer fazer show para o próximo. Aí ela fica muito preocupada se vai ter aplauso. Mas para pensar, que tem coisas que só você consegue perceber. E essa é uma das suas forças. Nós, como seres humanos, em termos de funcionamento, de comportamento, de mente, nós somos exatamente iguais. Só que o que muda? É a forma como você usa os seus recursos. Você imagina que eu chegasse aqui para você e te falasse o seguinte, ó, eu tenho um computador aqui, um Ultra Hiper Mega Superbook, ele tem um processador novo, um processador quântico, ele consegue fazer qualquer tipo de conexão, forma, cálculo, você pode usar 50 programas ao mesmo tempo que não tem problema nenhum, é um computador extraordinário. Esse computador deve valer apenas aí, vale lá para R$1 milhão, vamos pensar assim, tá? Eu vou te dar esse computador, é seu, pode ficar com ele. Aí tem duas questões aqui. Imagina que interessante, você recebe esse computador quântico com um processador mega power, mas você só usa o computador para ver o Facebook. Você não faz nada com ele. Não usa ele para nada assim que vai te acrescentar um trabalho, nada. Você está subutilizando um recurso. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa para você. O seu cérebro é melhor do que 10 computadores quânticos juntos. Só que a questão é, o quanto você tem aprendido a aprimorar suas habilidades. Porque eu sou bem tranquilo em dizer para você que não existia nenhuma diferença entre o cérebro do Einstein e o seu ou o meu. A questão é o propósito. A questão é a confiança em si mesmo e o objetivo. Nós sempre vimos que para que a gente consiga se desenvolver, a gente muitas vezes tem que buscar caminhos que não são aqueles que a gente gostaria. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é um excelente músico, mas carrega a crença consigo que não é possível viver de música. Crença é um negócio interessante, que nós não teríamos tempo para abordar aqui. Mas quando a gente fala sobre crença, gente, é poderoso. Se você diz que pode, você pode. Se você diz que não pode, você não pode. Então, Tem uma olha que frase que eu interessante. costumo dizer, Alex, que é assim, se a gente não se imagina num lugar, a gente nunca vai chegar nele. E aí eu falo isso Totalmente. para filhas, porque como você se imagina, assim você é. Então, eu tenho uma filha de 7 anos e uma de 3. E às vezes elas falam, ai, mamãe, a gente pode ir para algum lugar? Pode. Por que você não pode? Você já se vê nele? Então, a primeira coisa é, você já tem que se ver nele. E aí a minha filha mais velha faz desenhos como se ela já estivesse naquele lugar, ela já se planeja estando naquele lugar. Falo, bom, então o primeiro passo você já deu, você já está se vendo nesse lugar, porque se você não se vê nele, você nunca vai. Isso mesmo, Ju. E sabe como é poderoso essa programação mental que você está fazendo com ela? Porque aí é que está um ponto interessante. Quando a gente, de repente, dentro da nossa cultura atual, e isso não é uma crítica, é só uma observação, a gente está voltado para fora. Todas as informações, ou grande parte das informações do dia a dia, elas te fazem pensar sobre coisas externas. São muito raros os momentos em que você tem informações que te fazem pensar sobre um fluxo interno. Nós estamos fazendo isso agora. Então, o que acontece? Eu vou mensurando e eu vejo qualidade em um monte de coisa, eu vejo várias coisas externas. Só que eu não conheço internamente. Como é que eu posso aprofundar o meu autoconhecimento, até já pegando aqui um gatilho da pergunta? Simples. Eu tenho que observar os meus resultados. De 0 a 10, quanto você está satisfeito com seus resultados? De uma forma geral. E aí você vai dar a sua nota. Porque o seu cérebro, ele é extremamente inteligente, mas ele tem dificuldade de mensurar. Você tem que ter clareza. Você tem que saber exatamente. Então, vamos pensar que de 0 a 10, você fala que 7. Ó, eu digo para você, o teu autoconhecimento está legal. Por quê? Porque você só tem um 7 porque você está tomando decisões conscientes. A gente tem que observar muito bem essa parte do processo do autoconhecimento no que se refere à questão do funcionamento do nosso cérebro. Gente, primeiro, você não precisa ser neurocientista, nem psicólogo, nem coach, nem ter um diferencial ou trabalhar na área
para conhecer. Você pode buscar conhecimento, principalmente analisando a si mesmo. Por que você fala que vai fazer uma coisa e não faz? Ou você fala que não vai fazer mais e continua fazendo? Aí eu te pergunto, quem está no controle? Como é que você vai conseguir ter um resultado diferente na tua vida se você não começar a alinhar aquilo que você quer e aquilo que você faz? Quando você começa a perceber esse processo, até falamos disso na semana passada, o nosso cérebro é programado para automatizar tudo que você faz constantemente. Então, todos os seus vícios, não no sentido só vícios de cigarro, comida, mas no sentido de vícios de comportamento, tudo aquilo que você já faz constantemente já virou seu padrão. Na verdade, você já tem uma coisa chamada autoimagem. Para observar o que você pensa, sente e acredita sobre você mesmo, e vai observando que exatamente este pensamento é o que está trazendo você a tomar algumas decisões ou não. Então, quando eu começo a observar, pera um pouco, deixa eu primeiro parar e pensar o seguinte: você acha que existe algum tipo de projeto na sua vida que vai dar certo sem você se dedicar? Imagina que você abra uma empresa agora. Aí você abriu sua empresa. Só que durante a semana, você não tem muito tempo para trabalhar nesse projeto da sua empresa. Então, você trabalha em média assim, 1 hora por semana, quando dá, tem semana que você esquece, acaba passando, é muita correria. Aí eu te pergunto, qual que é a chance de 0 a 10 a sua empresa dar certo? Muito baixa, na verdade. Com o processo de autoconhecimento, não é tão diferente assim. Porque se pergunte, o que impede você de 1 vez por semana parar e fazer uma análise da sua semana? Como é que foi a sua semana? Como é que seria você voltar no tempo 1 semana atrás, na quarta-feira passada? O que você, olhando a si mesmo, avalia sobre as suas escolhas e decisões durante o caminho? É isso que você quer? E se não for isso, o que está precisando acontecer para você tomar decisões diferentes? Porque é aqui que começa esse processo. O processo de autoconhecimento não começa por aquilo que você sabe. Começa por você ter consciência daquilo que você não sabe. E permissão para buscar o conhecimento. Porque é isso que vai trazer um diferencial para a tua vida. Isso é extremamente importante. Falamos na semana passada sobre um exemplo básico de você colocar uma criança de 7, 8 anos em um universitário e dar uma equação de segundo grau para ambos responderem. E é muito provável que o universitário vai responder. Porque ele é mais inteligente que a criança? Claro que não, porque ele teve informação sobre aquele assunto. Então, para observar que as áreas da sua vida que você não está desenvolvendo é porque você não tem informação. Quantas e quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem que relacionamentos são difíceis? Agora, quantas dessas pessoas chegou para você e falou o seguinte: ó, dediquei minha semana, estou assistindo várias palestras sobre relacionamento, estou me consultando com profissionais aqui, estou entendendo como funciona. O que eu quero dizer para você? É tão comum a gente reclamar das coisas que, sem perceber, a gente torna a reclamação como verdade e começa a atuar dessa forma. O que você trouxe, Juliana, sobre o movimento que você faz com sua filha, ele é poderoso por quê? Porque nesse movimento todo a gente começou a anular o poder da nossa imaginação. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário. Se você, de repente, parar agora e se der a permissão por uns instantes de relaxar, aí você começa a imaginar. Percebe uma coisa, faz esse exercício comigo. De olhos abertos, você tem limites, as paredes te limitam, o quarto, a sala, onde você está, é o limite. Mas, por alguns instantes, feche os teus olhos. Porque de olhos abertos, as paredes te limitam, mas de olhos fechados, você pode ir para qualquer lugar. No tempo, no espaço. Você pode fazer uma visualização de como você quer que seja a sua semana, porque essa visualização é nada mais do que você programando a sua mente para executar. Você pode voltar no tempo e rever a sua história. Momentos importantes, as casas que você morou, a sua infância, as questões e experiências que foram maravilhosas, um aniversário talvez que foi incrível na sua vida, ou um Natal, ou uma experiência dessas que talvez não foi tão incrível. Tudo aquilo que te marcou em termos de memória porque te gerou uma emoção. A nossa mente, ela não sabe diferenciar. Se você imaginar que você está num dia de muito calor mesmo, pensa num dia muito quente, tá? Você tá, de repente, você estava fazendo uma corrida, ou você está chegando do trabalho, você foi para algum lugar, está muito calor. Você chega em casa morrendo de sede, super ali, muito quente, muito calor. Então, você vai visualizando. Visualiza você abrindo a porta da sua casa, a porta principal, talvez o portão, tá? Sente mesmo. Usa a tua imaginação para aguçar os teus sentidos. Sente qual é o sentimento que você sente ao pegar a chave e abrir o portão, ou talvez a ligar o portão automático. Você vai entrando na sua casa.
Observa mesmo qual é o sentimento que você tem, a temperatura da maçaneta quando você vira a chave e abre a porta, você entra na casa, vai visualizando. E você vai até a geladeira. Aí você visualiza a tua geladeira, você novamente abre a geladeira, se conectando mesmo com o sentimento que você tem com o seu tato, a porta da geladeira abrindo, você abre a porta, você pega de repente uma laranja, uma fruta que você gosta muito, geladinha, Aí você vai até a pia, abre a gaveta, pega uma faca e vai cortando essa laranja. E aí você traz ela aqui, e sente o cheirinho dela, como ela está refrescante. Se você se deu a permissão de fazer esse movimento, você sentiu que a sua boca ela começou a salivar. E é aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Se a sua boca salivou, percebe como a sua mente ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário? Uma vez que você criou a imaginação, você despertou uma sensação física. Então, quando você se permite fazer uma visualização, você constrói o que a gente chama de uma memória do futuro. Você se Me deu programa. até sede, Alex. Não sei se mais alguém sentiu sede também. E é incrível, né, Ju, como funciona mesmo, né? Então, observa que a todo tempo a gente já está fazendo isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, Alex, eu tenho dificuldade para visualizar. Tem nada. Porque todo tempo que você está preocupado e ansioso, você está visualizando. A questão é que é o seguinte, se você se prepara, você cria uma visualização de um resultado positivo. Se você cai na reação do medo, você cria uma visualização de um resultado negativo. Então, brevemente, é aquele exemplo que eu trouxe para vocês. A pessoa vai lá fazer o processo seletivo, ela está insegura, ela está com medo, ela não está se preparando, ela não conseguiu ter o autoconhecimento para identificar que ela está com medo. Fala, pera um pouco, eu estou com medo. Por que eu estou com medo? Porque aqui você tem que começar a conversar com você. Essa é a relação interna que você tem. Por que eu estou com medo? Isso Poxa, é eu tô com muito medo. poderoso. E a Tamires fez aqui um compartilhamento conosco. Obrigada, Tamires. Ela falou que teve uma experiência assim com a professora de canto, onde essa profissional pedia para que ela cantasse como se tivesse um pulmão mais forte do que ela realmente tem e uma respiração mais potente. E super funcionou. Ela conseguiu atingir um potencial que ela nunca havia imaginado antes. É isso mesmo. Eu vou aproveitar um breve minuto aqui. João, reflete sobre aquela questão de você se pergunta primeiramente se você consegue amar alguém sem fazer nada por essa pessoa, nada, nada. Nenhum pensamento positivo, absolutamente nada. Pergunte se você poderia dizer a si mesmo que você ama alguém a qual você nunca gerou nenhum tipo de movimento. Então, é claro que na sua essência, o amor ele vem como um sentimento, mas ele se manifesta na nossa vida através de comportamentos. Então, vamos pensar que no movimento físico, as manifestações do amor são os nossos valores: bondade, transparência, integridade, honestidade, afeto, carinho, dedicação. Quando a gente começa a observar, vamos pensar que nesse ponto de perspectiva, a gente até inclusive pode observar se a nossa vida ela está sendo dominada pelo amor ou pelo medo. Como é que eu sei disso? Um tem muito estresse, o outro não. Mas, Alex, eu vou ficar constantemente nesse ponto? Não. Você vai ficar oscilando. Só que você percebe que, de repente, de 7 dias, 4 ou 5 você foi bem. Você estava produtivo, você estava confiante, você estava ali bem com você mesmo, as coisas estavam acontecendo, você estava tolerante, você conseguia compreender as pessoas, você estava no teu melhor, como qualquer pessoa. Não precisa ser perfeito, mas estava no teu melhor. Então, as coisas estão fluindo. Se, de repente, eu estou no campo do medo, eu estou insatisfeito, eu estou irritado com as coisas, eu não consigo dar para outra pessoa aquilo que eu não tenho. É por isso que a gente ouve sempre que o amor ele tem que começar em nós mesmos para transcender ao outro. Porque se eu não conseguir desenvolver e cultivar esse sentimento dentro de mim, esse comportamento positivo que eu tenho para o outro fica condicionado. A gente já ouviu isso. O que é um comportamento condicionado? Metáfora breve. As meninas que eu atendo muito na área de comissários de voo, às vezes eu trago um exemplo para elas. Eu falo, imagina o seguinte, você está viajando, está voando 7 dias, e aí você está morrendo de saudade do seu namorado e tal, e aí você volta para casa, termina o seu voo, ele vai buscar você lá no aeroporto. E aí quando você encontra ele no aeroporto, você está morrendo de saudade, aí você vem e fala, ai amor, nossa, que bom te ver, te amo. E ele fala, que bom te ver, amor, muito obrigado. O que você sente? Gente, primeira coisa, muitas vezes o cara fala, como assim? Eu falei, eu te amo, eu falei, obrigado. Já ia questionar isso daqui. Tá, mas vamos pausar aqui, só para a gente entender a intenção mais profunda. O amor é uma expressão. E aqui eu tenho que compreender se quando eu falo que eu amo alguém, a minha intenção real é expressar esse sentimento ou inconscientemente
eu digo que amo só para acionar o gatilho de ouvir a mesma coisa. Aqui é o condicionamento, percebe? Então, quando eu começo a desenvolver esses sentimentos, vamos dizer assim, mais elevados, sentimentos mais leves, vamos colocar essa palavra, eu começo a estar muito bem comigo mesmo. E isso faz com que eu gere ações positivas para as pessoas. É por isso que nessa evidência física, a gente pode dizer que o amor se manifesta como comportamentos. Às vezes, sabe aquela coisa de amar os inimigos? Não é que você tem que sair beijando a pessoa e ficar íntima dela, não tem nada a ver com isso. É que às vezes você precisa só ter paciência para se preservar a si mesmo. Isso não tem a ver com passividade. Isso tem a ver com autopreservação. Porque ter mágoa é tomar o veneno esperando que o outro morra. É dentro de você que está pegando. Então, é muito importante e é um processo de estudos e autoconhecimento que vai te levando a reflexões cada vez mais profundas sobre as circunstâncias. Porque se tem algo que o autoconhecimento agrega direto para a tua vida, é que ele coloca mais intensidade. Ou seja, você consegue encontrar um sentido mais profundo naquilo que você está buscando. As coisas não ficam tão rasas, elas não passam por você só como mais informações. Elas vêm de uma forma que é como se um pensamento gerasse uma reflexão gerasse um outro pensamento, que gera uma outra reflexão, e você começa nesse processo de expansão interna. Então, é muito, muito, muito importante você observar como é que você está atuando com esta parte. Por quê? Porque, obviamente, quanto mais autoconhecimento, mais amor próprio. Quer saber como está o teu autoconhecimento? Se dá uma nota aí de 0 a 10, quanto você está cuidando da sua saúde. Você já vai perceber. Por quê? Porque tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. E aí é que entra a questão. Se existem muitas coisas que eu não estou fazendo sobre mim mesmo, por que eu vou perder tempo cobrando o outro de fazer? Porque muitas vezes, eu até costumo dizer para você que todas as vezes, as pessoas nos tratam como nós permitimos. Se você é uma pessoa que sabe se colocar, isso muda muito a forma como as pessoas lidam com você. Ah, Alex, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre agradeço as pessoas, sempre fez tudo pelas pessoas, aí quando chegar a minha vez, ninguém fazia nada por mim. Claro, você ensinou eles que você sempre era segundo plano. Se você mesmo fez para o outro e se deixou de lado, por que você acha que o outro tem que fazer para você e deixar de lado? Você está dizendo assim para ele, olha, eu sou segundo plano, tá tudo bem. Não, o que eu quero deixar de lado, vamos fazer o que você quer. Então, olha só, você criando um hábito, um comportamento. Você pode até olhar e falar assim, essa pessoa não me valoriza. Será mesmo? Ou será que é você que está deixando aquilo que é importante para você para ter busca de reconhecimento? E aí, nesse momento, você já está tendo uma ação de desvalorização. É muito importante, gente, a gente refletir sobre esse ponto do autoconhecimento, porque isso começa a te trazer muitas reflexões sobre tudo aquilo que você precisa fazer por você mesmo. Que você tem, sim, que olhar para o trabalho, para as obrigações, para tudo isso. Mas nesse ponto de expectativa, tudo começa em você. Tudo aquilo que está sob a sua responsabilidade, se você desmoronar, vai desmoronar junto com você. Então, qual é o sentido de você se colocar em segundo plano em qualquer ponto da sua vida? Será que se colocar em segundo plano é prova de amor? Será que se colocar em segundo plano é prova de dedicação? Então, é claro que nada, a gente tem que ter uma relatividade e saber que tudo isso é muito situacional. Tem momentos que sim, talvez você precise se colocar em segundo plano para um bem maior. Mas não é que você vai abandonar aquilo que é importante para você. Você simplesmente faz uma pausa. Porque se você fizer um bem para o outro se machucando, gente, é só uma questão de tempo para você não conseguir sustentar essa decisão. Deixa eu ver, caiu umas perguntas aqui. Alex, as pessoas estão participando muito. De fato, essas lives são muito reflexivas, né? Então, falando, puxa, quantos, digamos, tapas na cara, mas é um momento de reflexão mesmo, né? Para nós acordarmos e verificarmos, puxa, o que eu estou fazendo por mim? Será que eu estou me colocando da maneira como eu preciso? Será que eu estou fazendo o que eu preciso para mim mesmo? Então, a gente sabe que são momentos específicos para nós termos o autocuidado, olharmos para nós, né? Então, temos aqui vários comentários da Tamires, não tem só a ver com academia e atividade física em dia, mas qual foi a última vez que fizemos os exames de rotina? Né? Então, na última live, eu coloquei aqui para vocês. Se você quer ter uma longevidade, já comece a planejar desde já, aos 30, 40 anos, fazendo acompanhamento com um geriatra. É o seu autocuidado, é você tendo uma percepção para você, cuidando da sua saúde. Porque, como mencionado pelo Alex, se nós não tivermos um autocuidado,
Se nós não cuidarmos de nós mesmos, quem é que vai cuidar? Nós precisamos ter esse olhar, né? Amar a si mesmo, se respeitar, se valorizar e ter ações que somente nós podemos fazer por nós mesmos. É isso Então, mesmo. tem aqui vários comentários, essas lives são demais. Qual foi a última vez que tivemos um tempo de qualidade para nós mesmos? E assim, quando a gente para pensar em tempo de qualidade, né, Alex? Não é só, eu vou passear, vou fazer uma viagem, puxa, eu estou impedida de ir para, sei lá, para Salvador, para Londres, para Paris. Não, não é nada disso. Um tempo de qualidade para você, de repente você parar para você e falar, puxa, eu quero ter a oportunidade de fazer aquele bolo que eu gosto, de estar com as pessoas que eu amo, de ter um tempo de qualidade com a minha família, de plantar, de ler um livro, de ficar aquele tempo relaxando no chuveiro, você com você mesmo, sabe? Tendo aquele tempo para refletir, o autocuidado. Então, é isso. Fazer coisas que sejam, ao mesmo tempo, simples, mas importantes para você. É isso mesmo. Não esquecendo de dar a sua notinha na pesquisa de satisfação. Então, queria aqui compartilhar com vocês, pegando o gancho da questão do cuidado, então, relembrando a vocês o programa Conte Comigo Cummings. Esse mês nós colocamos um encarte específico na cesta básica para que você compartilhe com a sua família. Então, tem lá um encarte falando sobre o programa, um imã de geladeira, guarde esse telefone, faça uso. Esse programa foi construído para você, para os seus dependentes. Então, nesse momento em que, de repente, não está tudo bem, aciona o Conte Comigo e tenha a ajuda, o suporte necessário. Também podemos contar com a ajuda do Saúde Ativa, então temos a Sua América com uma série de recursos, onde você pode ter programas específicos como Futura Mamãe, o gerenciamento de alto risco, o Coluna Ativa, e temos dado muito enfoque nos serviços que nós podemos utilizar através do nosso aplicativo mobile. Então, podemos fazer uso de atendimentos específicos como cardiologista, pediatra, dermato, psiquiatria, e algumas outras especialidades que já estão disponíveis através do aplicativo Saúde na Tela. Então, faça uso, se cuide, tenha um foco na sua saúde. Sabemos que precisamos ter os cuidados com relação à contaminação do Covid, mas você fez os seus exames preventivos anuais? Quando foi que você fez os seus exames preventivos? Lembrando que minimamente uma vez por ano precisamos ir, né, ao médico para fazer minimamente um hemograma, as mulheres, os seus exames ginecológicos. E aí? Vocês fizeram? Fica a reflexão em relação ao autocuidado. E agora, fechando com chave de ouro, o Alex tem um curso que é muito bacana, ele vai falar um pouquinho para vocês. E dentre os participantes da live de hoje, nós vamos sortear 5 pessoas para que tenham esse presente de construir, né, um processo com o Alex enquanto coach. Alex, você quer falar um pouquinho? E na sequência, a Gabi já roda o sorteio. Lembrando que o sorteio é realizado por uma plataforma disponível na internet, então não temos qualquer mediação em relação ao sorteio, é realizado diretamente pela plataforma, através dos nomes de todos os participantes da live. Então, muito boa sorte para todos nós, porque eu também estou concorrendo. Legal. Isso aí, Ô, Ju, gente. eu gostaria de só um minuto para fazer só um fechamento aqui numa questão que a Isabela colocou, pode ser? Claro, por favor. É uma reflexão. Você colocou aqui de uma forma, até brincando, Isabela, mas esse comentário que você escreveu, eu queria emagrecer com alguém fazendo exercício por mim. É difícil, será? Aqui você me trouxe uma questão só para fechar para ti o seguinte, observa que é mais profundo a questão. Se você quiser emagrecer só pelo seu corpo, é raso, porque você está emagrecendo para fora. Então, a sua mentalidade ela não está mudando. É o seu corpo só, talvez por uma questão de estética, talvez por um pouco de vaidade, talvez pela questão de saúde. Mas olha uma coisa interessante, porque isso cabe para tudo. Quando você vai mais profundo, você pensa que emagrecer é só um resultado de ter qualidade de vida. E quanto mais profunda for a sua motivação, maior é o teu engajamento. Mais você consegue superar as adversidades, porque você sabe que emagrecer é só um ponto.
porque a partir do momento que você conquistar esse objetivo, o benefício que você ganhou com ele, ele se expande para a sua vida toda. Tua autoestima, você bem com você mesma, você se sentindo assim, cara, ideal, você vendo a sua superação. Então, observa que emagrecer é um ponto que você ganha algo positivo, mas o que você ganha derivado disso é muito maior do que isso. Então, na dúvida, busca a motivação mais profunda e você encontra aí tudo que você precisa para superar as adversidades. Bem breve, dizendo para vocês, nos dias 7, 8 e 9 de junho, eu vou montar a próxima turma do meu treinamento chamado Desperte, Imersão ao Autoconhecimento. São 3 dias de treinamento. O primeiro dia a gente trabalha muito toda a questão da programação mental, de você fazer reflexões tão profundas quanto essas que a gente fez aqui, e também entender um pouco como é que funciona essa interação da mente consciente com a mente inconsciente. Eu posso programar os meus sentimentos? Pode, você pode programar os seus sentimentos. Existem técnicas que quando você começa a usar, você começa a recriar a si mesmo a partir dos seus desejos melhores. Ou seja, eu quero de repente agora ser mais esforçado, eu quero de repente agora ter melhores resultados. Eu entendo o meu momento, eu entendo o meu tempo e vou gerando comandos para mim mesmo para que eu vá me programando. E isso começa a se tornar, de uma certa forma, o meu modus operandi. Isso te traz muita força e clareza nas suas decisões. No segundo dia, a gente trabalha fortemente a sua história de vida. Gente, pensa assim, é um dia referente à autoimagem, autoestima e processo de identidade. O que você é hoje é um reflexo da sua história. Muitas vezes, padrões que você tem dificuldade de lidar hoje, eles estão ali por toda a sua história, vínculo afetivo com família, uma série de coisas que a nossa mente inconsciente associa. E no terceiro dia, a gente fala muito sobre usar todo esse autoconhecimento para desenvolver a carreira. Carreira tem a ver com propósito, carreira tem a ver com talento. É muito pobre você trabalhar só para ganhar dinheiro, muito pobre. É uma visão que já está cada vez mais ultrapassada. Você trabalha para expressar o melhor que você é. Você olha o ambiente de trabalho como um desafio para realmente você aprender com aquele ambiente, desenvolver as suas habilidades e potencializar tudo aquilo que você quer para a sua vida. Então, são 3 dias, tá? O treinamento acontece aqui via Zoom mesmo, das 20 às 22h30, segunda, terça e quarta. O que eu só quero pedir para você, se você for sorteado? Primeiro que, de repente, você sinta. Fala, Alex, de repente eu não estou no meu momento, tá? É um treinamento onde você vai conversar bastante, sim, vai ter uma interação legal, mas você vai ouvir histórias, você vai, realmente é um momento que você tem que estar aberto para se conectar, ouvir situações diferentes e gerar movimentos diferentes. Caso de repente não faça sentido para você, não tem nenhum problema, você só avisa a gente, avisa a Ju, para que a gente possa sortear uma outra pessoa. Assim que os sorteados forem feitos, a Ju vai me passar os e-mails, eu vou te mandar um e-mail pedindo para que você entre em contato comigo pelo WhatsApp, para que eu possa te passar um áudio com mais detalhes sobre esse treinamento. Tá? Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer muito grande ter vocês com a gente na turma. Tá? Sejam todos muito Já estamos na expectativa do sorteio. Vamos lá. A gente teve obrigada, Alex. A gente teve 121 pessoas conectadas durante essa 1 hora. Nós vamos sortear 5 pessoas. Deixa eu subir aqui. Nós vamos sortear 5 pessoas. Aí, como o Alex falou, assim que a gente fizer o sorteio, eu passo o e-mail de vocês para ele, ele entra em contato, mas qualquer dúvida pode procurar a Ju, a mim também. Vamos lá. Começar. Pensei que eu tinha aparecido o nome da Ju ali. Calma. Quem sabe, né? Lá, apareceu assim, ó. Falei? Lígia Hora, Murilo, Lira, Juliana, Clemente. Mas tem ajuda 2 vezes. Calma aí. Deixa eu ver. Ai. Aqui. Peraí, gente. Sorteio. A expectativa. Ju, vou ter que ir Sim, para outra reunião. Se for sorteada, me avisa. Eu acho que você tem que passar. A Ju tá aparecendo 2 vezes, mas a gente tem. Deixa eu compartilhar para mostrar a suplente que aparece. Gente, não, a suplente é a outra Juliana. Não, é a Rose. Peraí, ó. Aqui embaixo, ó, suplente Rosimeire Santos, tá? Então a gente fica Yasmin, Juliana, Murilo, Lígia e Rosimeire. Ah, pensei que era eu, Gabi. Calma, Ju. Eu vou passar o e-mail para o Alex, tá bom, pessoal? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode me chamar pelo Instagram, @projeto depende de nós, tá? Fiquem muito à vontade, sejam muito bem-vindos com a gente. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre um prazer estarmos juntos, conectados.
Fiquem atentos às demais programações, teremos uma próxima live dia 2 de junho, como posso entender e vencer esse momento com a minha família, vai ser uma live que nós teremos a participação de algumas pessoas do time global. Então, chame a sua família, participem, estejam conosco e não esqueçam de dar os seus inputs na pesquisa de satisfação. Que legal. Muito obrigada, excelente tarde a todos nós. Uma tarde reflexiva